isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, vamos fazer a nossa confissão. Então, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós dizemos, glória a Deus. Aleluia, toda glória a Jesus. Louvemos ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã para adorar a Deus. Esse livre-arbítrio que o Senhor nos deu para que nós escolhêssemos por Ele. Porque nós recebemos essa salvação para ter essa liberdade. Então, eu sempre gosto de enfatizar e relembrar de que quando Adão pecou, caiu da presença de Deus, ele fez isso pela liberdade de escolha que Deus deu para ele. Ele não estava obrigado a ficar com Deus só porque Deus o criou. Então, Deus quer uma espontaneidade do nosso coração. Tipo, eu vou buscar Deus porque Ele é o meu Deus. Porque Ele me salvou, porque Ele é o meu tudo. Porque Ele é a razão do meu viver, Ele é a minha vida. Então, é isso que Deus quer, porque quem nasceu de novo tem esse reconhecimento. Tem essa nova natureza que nos ensina, que nos leva a Ele. Então, ninguém é forçado a fazer nada. Com Deus não tem esse negócio de ser forçado. É espontaneidade. O que é difícil realmente é a nossa alma, que muitas vezes ela nos força a sairmos da presença de Deus. Então, nós por isso que temos que fazer crescer o nosso espírito para ele dominar sempre a nossa alma. O nosso espírito é igual uma árvore que Deus fez essa comparação, essa analogia. A árvore, você cuida dela, você planta uma semente. Um dia ela vira uma árvore. Ela vai ser o que tem dentro daquela semente. Então, ela vai ser grande. Então, essa semente que foi colocada em nós, da salvação, é junto com a palavra de Deus. Então, essa semente tem dentro dela toda uma projeção de Jesus Cristo. Então, é grande. Então, isso cresce, fica muito grande. Só que nós temos que cuidar, né, dessa semeadura e desse plantio, para que seja grande e que seja toda a essência da nossa vida. Então, nós não podemos viver na parte da alma, nós temos que viver na parte do espírito. Nós nascemos de novo para nós pertencermos a Jesus. Então, por isso que ele explica aqui na palavra de Deus que agora somos templos de Deus, né, que o nosso corpo, a nossa vida, tudo pertence a Deus. Não é só o nosso espírito. Eu nasci de novo, meu espírito pertence a Deus e agora eu faço o que eu quero. Não, agora eu tenho um outro Senhor, que é o autor da salvação da minha vida. E ele me deu a vida dele, então eu pertenço a ele, ele me comprou. Tá? Porque nós estávamos mortos, porque foi dada a nossa vida para o diabo. Então, Jesus nos resgatou, comprou a nossa vida, agora pertencemos a ele. Então, nós não podemos andar nesse laço enganoso do diabo, de que a gente faz o que quer. Eu aceitei Jesus. Tem muita gente que diz, eu aceitei, nossa, eu creio em Jesus. Mas isso não quer dizer que a pessoa está salva. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque não é porque, nossa, não, eu sei, Jesus morreu na cruz e tal, que viveu um momento de glória com Jesus, que depois continuou vivendo na salvação. Nem sempre. Aliás, dentro da igreja está cheio de gente que não é salva. E nós precisamos tomar muito cuidado. Não é? Porque se dentro da igreja houver um ambiente maior dos remidos, dos que estão salvos, obviamente aquela unção vai atingir, tocar aqueles que não estão. Porque passa, né, gente? A gente fica imerso debaixo daquela unção. Tá? Então, é importante que nós, quando estejamos aqui na igreja, que nós coloquemos mesmo a nossa vida no Senhor, buscando mesmo, porque essa unção flui de nós para os outros. De cada um. Parece uma troca, mas porque isso está escrito na carta aos Colossenses, né, que quando a gente louva a Deus, que é para a gente ministrar um para os outros. É isso que ele está dizendo. Enquanto a gente está adorando a Deus, nós estamos ministrando para aqueles que estão junto, no mesmo ambiente.
É demais o que Deus faz. Gente, a vida espiritual ela é muito extensa. Por isso que nós não podemos ficar limitados nessa vida natural que a gente só está vendo. Tem coisa muito grande. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o desleixo. Ah, eu creio em Jesus, eu sei em Jesus. Nem sempre é assim, né? Porque tá cheio de gente por aí que crê em Jesus e está fazendo o que quer aí fora na vida. Vai onde quer, faz o que quer, toma a decisão que quer e depois ainda acha que vai lá orar de repente e clamar ao Senhor para que Deus venha proteger. Às vezes Deus não chega lá onde a pessoa está, porque está muito longe de Deus. Então existe todo um engano, um laço. Por isso eu quero mostrar aqui na palavra de Deus, que foi o que o Senhor colocou para mim nessa manhã. É assim, gente, as características, né, das tempestades, que como elas vêm para as nossas vidas. As tempestades, elas são inevitáveis, elas vêm. Elas vêm porque Jesus falou que elas vêm, tá? Elas virão porque é um ataque do diabo. Mas nem sempre a tempestade é assim aquela nuvem preta. Por quê? Quando a gente olha na janela e vê que abaixou aquela nuvem preta, ficou tudo escuro, virou noite, a gente sabe, a tempestade vai vir, porque está feio demais. Então, foi anunciado pelo o que nós vimos, aquela coisa preta, aquela nuvem, e aquele vento e aquilo tudo mais. Muitas vezes a tempestade não vem dessa maneira. Às vezes ela vem de uma maneira tão branda, mas é uma tempestade. E a gente nem está percebendo que é o ataque do diabo. Por isso que nós precisamos muitíssimo da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Nós não podemos ficar andando, como a Bíblia diz, de uma maneira negligente. Nós não podemos ser negligentes, tá? Como a palavra diz em Tiago, que a gente não pode ser negligente ouvindo a palavra de Deus. Nós temos que ser operante, operar naquilo que nós estamos ouvindo de Deus, sabe? Pôr em prática. Porque quem só ouve não está na verdade. Está sendo enganado. Então, existem vários laços do diabo com tempestade. Então, em primeiro lugar, abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 6. E eu vou mostrar. Eu até anotei aqui, porque eu não posso esquecer um item dessa tempestade para você ficar de alerta na sua vida e saber que o diabo está atacando. Ele nos ataca 24 horas por dia. Só que tem um porém. Muitas vezes nós não sentimos o ataque, porque nós queremos sentir e ver. E não é assim que Deus diz que anda no reino espiritual, na vida espiritual. É pela fé na palavra de Deus. Então existe todo um discernimento, né, que o Senhor coloca para nós através do Espírito, do que está acontecendo. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente que pensa que está andando de verdade com Deus e não está. Porque o diabo já arrancou de longe, né, essa comunhão com Deus, essa vida espiritual. Então veja, capítulo 6 de Lucas, versículo 46. Porque aqui, gente, nós vamos ver o que Jesus está dizendo para nós. Ele diz no 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Em primeiro lugar, já começa a desobediência. O meu Senhor, Jesus, o Senhor, muito Senhor. Só que não é o Senhor Deus. Porque não faz. Não está fazendo nada que o Senhor Deus mandou fazer. Você sabe o que Deus mandou você fazer? A primeira coisa é orar, ter comunhão com Ele. Você está fazendo? Né? É isso que você tem que ver. Mas olha, essa oração sua está mudando a sua vida? Você tem noção do que não é de Deus na sua vida? Do que Deus não se agrada? Você tem noção? Porque se não tem, essa sua oração não está valendo para nada. Vocês estão acompanhando? Então, por que Jesus está falando, por que você me chama de Senhor? Você não faz o que eu mando. Já começa por aí. É sério que nós vamos prestar conta disso. Gente, agora parece que tudo é banal. Que não é tão assim. Me diga, gente, fala. Não, né? Então, nossa, não é tão assim, gente. O negócio é ficar vivendo a vida. Eu tomo a decisão que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. E tudo está ótimo. De vez em quando, ai, Senhor. E o nome Jesus. Como se isso fosse a solução de tudo. Tá? E as coisas espirituais que são sérias, que vão ser o fim,
de tudo, nós nem estamos dando bola. Nem estamos atinados nisso, porque isso é um ataque, é uma tempestade. E ela é sutil, a pessoa não percebe que é tempestade. Nós todos, os salvos e os não, os remidos e os não, vão passar diante do julgamento. Só que a nossa libertação, né, é feita agora através da palavra de Deus. Para quem quiser. Tá? Quem não quiser, todos vamos passar no julgamento. Então, naquela hora, não vai dar nem tempo de Jesus explicar nada. Porque a consciência, aquela hora, vai ser totalmente alertada, viva. E nós vamos ver numa fração de segundo todos os minutos da nossa vida diante da luz da verdade. E aí nós não vamos poder falar nada. Realmente, eu fui displicente, eu não entreguei a minha vida a Jesus, coisa nenhuma, eu só fiz o que eu quis. E você falou e ele vai lembrar cada segundo. Mas é rápido, é numa fração de segundo. Você sabe que a sua mente é rápida. Para falar a gente leva muito, mas para entender é numa fração de segundo. Então vai ser assim. Por isso que na primeira carta de João, Deus está dizendo que para nós andarmos de acordo com o que Jesus é, para a gente não sair envergonhado na presença dele naquele dia. Que, aliás, nós não vamos poder sair nem de costas. Porque nem o diabo sai de costas da presença de Deus. Porque ele é Deus. Tem que sair assim ainda, ó. Jesus não vai falar nada, gente. Ele não vai falar nada porque ele já fez o julgamento. Já está feito. Então, observe o nível do engano, do ataque, da tempestade que Satanás manda. A vida não é isso que você está levando. Não é desse jeito. Porque não adianta se enganar, porque cada dia é um dia menos da nossa vida aqui na Terra. Cada hora é uma hora a menos da nossa vida aqui na Terra. Nós não vamos prolongar esses dias. Já está determinado qual é o nosso dia. E quando nós partirmos daqui, só tem 2 caminhos, céu e inferno. Estão acompanhando? Ou mais. Também não estou falando que você não está salvo. Outra coisa. Isso, nós precisamos estar em alerta, para não ficar achando que todo mundo aí que está falando no Senhor está numa boa. Tá? E nós também não estamos fazendo nada para ter galardão que Deus prometeu nos dar. O diabo não quer que ninguém saiba o que é galardão. O galardão é para lá, é no céu, não é aqui. Então, esse galardão é conquistado com lutas mesmo aqui, com toda a entrega a Jesus. E o diabo sabe muito bem o que é porque ele viveu lá. Ele sabe o que é galardão. Então, ele já engana tudo para ninguém receber galardão. É uma coisa maravilhosa, com certeza, porque Deus falou, eu não faço ideia, mas Deus fala que ele vai nos galardoar. Tá? Agora, quem não recebe galardão nenhum, eu também não sei como que é lá no céu. Mas vai ter uma diferença de quem tem o galardão e de quem não tem. Então, é a eternidade dos bilhões dos séculos futuros. Estão acompanhando? Então, no versículo 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Não adianta só ficar ouvindo. Põe lá no rádio, sei lá no aparelho, fica ouvindo sem parar. Põe não sei aonde, fica ouvindo, mas não pratica nada. Pra quê? Isso não é um engano do diabo? Isso é. E ele está enganando quem? O vizinho? Não, a mim mesmo. Porque eu sempre dou uma desculpa. Nós somos todos reis e rainhas da desculpa. Desculpinha, ou não? Ai, sabe? Ai, Ai, então. Não é assim? Hoje é domingo, amanhã é segunda. Então, uma desculpa dessa. É porque hoje é domingo. É porque amanhã é segunda. E depois é sexta. A nossa vida é de desculpas. Não vai ter desculpa. Jesus não vai aceitar uma desculpa. Estão me acompanhando? Não sou eu que estou inventando. Está na Bíblia. Então, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem ouve e pratica. O 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou. Cavar não é fácil, é? Não. Cavar para fazer o alicerce de uma casa, gente, é custoso. Dá muito trabalho porque encontra pedras, rochas, ou então mina d'água. E, sei lá, um terreno arenoso que não vai. É horrível.
Você vai cavucando, vai vindo mais areia. Não é fácil. Então, cavar não é fácil. Abriu uma profunda vala, teve que ser bem profundo. É custoso. É assim que anda na palavra de Deus. É com custo mesmo. É com dificuldade. Moleza é esse solão aí, tá lá, debaixo de um coqueiro. Isso é moleza. Fazer o que você quer. Ah, não vou fazer isso hoje, vou fazer amanhã. Então, isso é moleza. Agora, fazer o que a palavra de Deus diz é custoso. Porque ele já está mostrando que é. E lançou o alicerce sobre a rocha. É fácil lançar um alicerce na rocha? Você já imaginou? E olha que eu não sou arquiteto construtora, mas eu imagino que deva ser bem complicado, trabalhoso demais, levar muito tempo. E ninguém está vendo enquanto está fazendo o alicerce na rocha. Ninguém está vendo. Ninguém vê, porque quando está fazendo um prédio, está o tapume lá, ninguém nem vê o que está rolando lá para baixo. Tem gente que morre lá, acontece tudo. É custoso. Não é fácil. E ele diz, fez tudo isso e um dia pode ser que venha uma enchente. É isso que está escrito? Não. E vindo, quer dizer que vai vir. Quando a enchente vier, porque ela vai ver. Ele já anunciou. Ela vai ver. Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. É isso que Deus quer, uma construção. Veja que a construção que Deus fala para a nossa vida é uma construção espiritual. Não tem nada de cimento e nem tijolo. Ele está falando de uma construção espiritual. Então, é por isso que nós precisamos das práticas de oração, e elas são espirituais. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos dessa comunhão com Deus. Aparentemente, nós não fizemos nada aqui hoje. Né? Foi uma perda de tempo se deslocar de onde nós viemos para sentar aqui, um pouco de gente, e cada um ficar aí na sua. Não foi nada disso. Isso foi muito profundo. Mais do que você estar fazendo alguma coisa que as pessoas estão vendo. Isso é alicerce para a sua vida. Você largou de coisas que você poderia estar fazendo, ou até ficar deitado dormindo. Ou não fazendo nada. Lendo jornal, sei lá, não fazendo nada. Nada, porque se você não viesse aqui, você não ia fazer nada. Se enrolar, você pode ter certeza. Se você correu para vir aqui, ótimo. Porque depois já está adiantado o segmento. A próxima parte. Entende? Não troque Jesus por ninguém. Hora nenhuma por ninguém. Por nada. Porque depois as horas, elas vão ser completadas. Você consegue fazer. O negócio é administrar a sua hora. Então, o diabo, ele vai ver. A tempestade, é isso que ele está querendo dizer. A tempestade vai ver. Porque a enchente vem debaixo de uma tempestade, né? Que não acontece uma enchente assim, com o sol raiando. Não, é uma tempestade. Então, quando a tempestade vem, ela é, como eu disse no começo, ela é inevitável. E o que a gente vê quando a tempestade vem na vida das pessoas? Elas se afastam de Deus. A grande maioria. Ou não? Elas se afastam de Deus porque não identificaram o ataque do diabo. Fala a verdade. Não é bom você sintonizar isso na sua vida? É. Por que as pessoas se afastam e somem? Elas não identificaram o ataque. Quem é que está firme cavando a rocha lá? É aquele que está debaixo do ataque, mas confiando e esperando. E a construção está sendo feita. A construção não é feita, gente, deitada na rede. Isso é mentira, isso é coisa do diabo. Quando você está debaixo de um ataque, parece que não está adiantando nada o que você está fazendo. Mas é naquela hora que você está cavando na rocha, se edificando, para você ver o edifício subir, a sua vida espiritual subir. Então, ninguém está perdendo tempo em vir aqui. Eu estaria perdendo tempo se eu estivesse lá fazendo abobrinha e descascando abacaxi agora. E cortando o pepino. Isso eu ia estar fazendo de errado. Eu optei por esta hora ser de Deus. Essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Optar esta hora para ser de Deus. O resto tudo vai ser encaixado. Tudo vai ser encaixado. Mas isso é um crescimento espiritual. No começo é muito difícil. No começo é muito difícil, porque você tá encontrando dificuldade no terreno. E qual que é o terreno? É a sua vida, que está toda desajustada, sem Deus. E os problemas vêm, as dificuldades vêm. Para quê que isso tudo acontece? Para você se afastar e sumir. Para você
entrar nesse ataque. Porque o diabo, como eu disse, já está escrito lá no livro do pastor David, ele não vai aparecer de chifre, garfo e fogo no olho, ele não vai aparecer desse jeito. E dizer, eu sou o diabo. Aí você fala, pode sumir. Você exerce autoridade sobre ele, que Jesus te deu, ele vai embora. Mas ele não aparece assim. Ele é mentiroso e enganador. Tá? Então, ele nos afasta de Deus. Então, existem 5 características para estas tempestades. Eu anotei aqui, eu escrevi direitinho, e eu vou ler a primeira. Então, o primeiro ataque nessa tempestade é para neutralizar a palavra de Deus dentro de nós. Neutralizar. Fica parado, inerte. Não vai usar mais a palavra. Nós vimos lá no Evangelho, não vou ler tudo, porque senão vai ser uma pregação muito extensa com esse ensino. Mas Marcos 4, ele diz que assim que o semeador semeia a palavra, Satanás vem imediatamente roubar a palavra. Então, ele vem com este ataque, com essa tempestade, para roubar a palavra da nossa vida. Então, ele neutraliza a palavra, ela está inerte, não faz mais nada. Não faz mais nada. Embora estejamos lá falando que o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele vai fazer, Ele não vai fazer nada. Eu estou falando uma coisa que não tem fundamento, não vai acontecer. Tá? Se não tiver o fundamento da palavra dentro de mim, eu posso morrer de ficar falando versículo daqui e de lá, não vai acontecer. Depois as pessoas não sabem por que não acontece. Ficar pulando de igreja em igreja para ver qual que vai dar certo. Nenhuma vai dar certo. Tá? Porque o que o diabo quer é que as pessoas se iludam com aquelas igrejas que têm o lema do bem-estar. Porque daí não mexe com nada na vida. Essa é outra tempestade. É outro golpe do diabo. Não vai mexer com nada da vida de ninguém. Não tem luz da palavra de Deus para cutucar, para iluminar. Tipo, se mexe. Sai dessa. De arrependimento. Pregação de arrependimento nem existe mais. Por aí. Então, é ataque. Então, quando ele neutraliza essa palavra, ele faz a pessoa esquecer tudo que é da palavra de Deus. Você sabe, é fácil esquecer, gente, que Deus é o nosso auxílio, que Ele é o nosso guarda, que Ele é o Deus sempre presente na hora da tribulação, que Ele é o provedor, que Ele é o médico, que Ele cura, Ele é o remédio, Ele é a força, Ele é tudo, que Ele está presente. Ele faz a pessoa esquecer. Então, ele neutraliza a palavra. A pessoa fica apavorada fazendo tudo que dá na cabeça. Isso é completamente falta de Deus na vida. Já caiu fora. É sério ou não, gente? É. Então, a gente precisa prestar atenção. Que isso já é uma tempestade. Não sabe o que fazer na hora do ataque, da tempestade. Muito bem. Então, tipo, eu só posso dar um exemplo. Se ele atacar na área financeira, profissional, a pessoa esquece de Filipenses 4,19. O Senhor, né, que me supre em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele me supre em todas as áreas. Nem lembra que Deus é o provedor. Nem sabe. Porque não tem esse fundamento lá dentro, enraizado. Esquece completamente. Fica ligando para todo mundo para ver se acha um jeitinho de arrumar uma grana, solução financeira profissional. Não vai arrumar. E se arrumar é passageiro. Vocês estão acompanhando? Bom, o segundo, eu anotei assim, que nem sempre essa tempestade é violenta, mas é um tipo de tempestade que tira os seus olhos da palavra, então. Você agora ficou mais entretida com isso, ela não é tão violenta, você não está percebendo. Mas você tirou os olhos da palavra, você já não está mais buscando o fundamento da palavra. Você não está ligando para a palavra. Você está mais entretido agora com isso aqui. É sério ou não? Presta atenção, gente, isso não é bom saber? Porque você que tem que se avaliar e tem isso lá, um quadro bem grande escrito lá, para você todo dia ficar lendo aquilo na tua casa, na tua vida. Porque você que tem que se policiar. Porque Deus não vai puxar você que nem a gente puxa um cachorro na rua com uma guia. Não é assim. Deus usa a nossa consciência, como a gente tem estudado aqui. Se a minha consciência já não está mais querendo obedecer o que Deus fala, não ouve mais Deus. Não tem como. Então, eu que tenho que tomar uma decisão na minha vida. Isso é ataque, isso é tempestade e eu já estou submissa a ela.
Agora quem está guiando a minha vida é o diabo, porque ele veio dessa maneira. É sério ou não? É. Eu fico me enganando com 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Pode deixar, eu vou pagar o imposto da igreja. Pode deixar. Você paga o imposto da igreja? Não preciso nem orar mais. Eu paguei o imposto para a igreja. Você entendeu isso? Vou trazer um benefício para a igreja. Veja como que o diabo é. Nem preciso orar mais, te deu um bem-estar tão grande. Que é isso que ele faz? Porque isso é a falsa paz. Porque na hora do problema você não vai resolver nada. Tá? Então você se sente tão bem que você tirou o olho da palavra e você está sentado agora no ataque do diabo e ele dominando a sua vida. E você quer que Deus vai agir. Ele não vai. Vocês estão acompanhando? Então esse foi o segundo. Agora o terceiro. Como eu já comecei a falar no começo, é assim, que o diabo, ele não vem com essa tempestade com nuvens pretas para te dar um alô que ele está atacando. Ele não vem. De jeito nenhum. E como que ele vai... como que ele chega? Porque se a gente soubesse que ele ia atacar, que ele já anunciou, que ele falou bem alto no nosso ouvido, a gente ia se preparar, não ia? Mas nós precisamos da liderança do Espírito Santo para nos preparar. Porque o Espírito Santo começa a colocar em nós que oração devemos fazer. Eu falo isso por experiência própria. Porque o Espírito Santo começa a guiar minha oração de uma maneira diferente. Porque eu já sei que vem chumbo lá. É ali, mas eu não sei que jeito que ele vai atacar. Mas ele vai atacar. Então, o Espírito Santo é que dá um alô para nós. De que orar, como nós ficarmos preparados para a tempestade. Mas nem sempre ele vem então com essa nuvem. Ele vem, de que maneira? Ele tira a palavra semeada, não tem nenhum sinal de nada. De nada. Não tem nenhum sinal. Ele já tirou a palavra semeada. Então, o Espírito Santo vem me lembrar do que Jesus disse, que é o único sinal. O único sinal que eu tenho é que Jesus disse, que a enchente virá. Do versículo 48 de Lucas 6. Tá? Então, o único sinal que eu tenho é a palavra. Jesus disse que o diabo vem. Eu não tenho sinal nenhum. Por isso que eu tenho que permanecer orando. A oração em línguas é importante para isso. A leitura na palavra é necessário, é primordial. Eu não posso viver sem ler a Bíblia. Sem todos os dias ler a Bíblia, ter esta comunhão. Vocês estão acompanhando? É sério isso ou não, gente? Porque a gente acha, né, orou 2 coisas, já orei, não é isso. Um relacionamento de intimidade não é isso, né? Um casal, um dá um beijinho no outro, nós já estamos bem, tchau. Você vai para lá, vou para cá, acabou. É viver junto, dia e noite. Vocês estão acompanhando? Então é por aí. Então, ele não dá aviso, não tem sinal nenhum, tá? O Espírito Santo é que vai nos ajudar. Então, quem está em comunhão nesta presença com Deus, vai poder ter estes alertas que a palavra de Deus nos dá, que Jesus disse que ele virá, como que ele está fazendo, para eu me precaver. Porque o diabo mesmo, ele não dá sinal, muitas vezes. Não tem nuvem preta. Aí o outro item, o 4. Então, coisas que a gente tem que ver, que a gente, assim, são coisas da vida que já virou padrão, porque é do natural. Tipo, uma pessoa, todas as pessoas vão envelhecendo e elas vão parando o ritmo de vida e vai mudando o curso para aquela velhice que é inerte e não faz nada. Não é assim que é? É assim que o natural é. Já foi programado. Então, a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo não está andando nesta programação. Ela está sempre andando na palavra de Deus. Então, como existe esse padrão de vida, tipo, eu assumo compromissos na minha vida dentro daquilo que eu sei, que eu tenho certeza, que eu vivo. Todo mundo é assim. Então, eu assumo certos compromissos, como o aluguel da casa, ou a prestação do carro, ou sei lá, uma coisa assim. Qualquer compromisso nesse estilo, porque eu faço isso baseado com o que eu ganho mensalmente. Mas se der um bode, Deus não vai vir fazer nada, porque ele não tem nada a ver com isso. Você sabia?
Que ele não tem nada a ver com o seu aluguel, com a prestação do seu carro, com nada. Você que inventou. É um padrão que isso já está estabelecido na sociedade. Certo? Não é mesmo? Agora a gente vai andando, vivendo assim. Então isso também é um ataque do diabo. Porque é uma coisa tão, assim, tão suave e padrão, que a gente esquece que nós não estamos fundamentados na palavra de Deus para que Ele seja, então, a fonte de tudo. E não aquilo que nós temos que é realmente a nossa segurança. Você entendeu bem essa parte? Esse negócio aqui? Então, por isso que fica difícil de identificar a tempestade num caso desse. Tá certo? Porque nós andamos num padrão de vida estipulado pelo mundo. 40 anos de idade é assim, 50 anos é assim, 60 então descambou. Não é? É. Não tem nada a ver. Nós temos que andar na palavra, fundamentado na palavra, porque Deus não falha nunca. Deus não nos abandona nunca. Então nós fazemos coisas e queremos que Deus venha agir, Ele não vai agir. Vocês estão acompanhando? Então esse é um outro tipo de tempestade. Então a gente também precisa identificar, eu estou vivendo que jeito? Fundamentado na palavra, que Ele está sendo a minha estrutura, ou eu estou nesse padrão que a sociedade criou? Se tiver nesse padrão, você está frito. Porque você não vai saber resolver o seu problema, a sua vida, que está andando. Mas também está caindo. Porque a vida é assim, né, gente? Ela começa a crescer, tem um ápice, depois começa a cair. Valeu? E o último, então, que também é bem sutil e enganadora, e vai fazer sempre você pensar que não é uma tempestade, que é só um ataquezinho do diabo. Então, por exemplo, a pessoa orou, arrumou um emprego, e aí o emprego pegou todas as horas daquela pessoa, ela não tem mais tempo para Deus. Sutil, né? É sutil, mas é uma tempestade. Afastou a pessoa de Deus. Ou então, a mãe tem que criar os filhos. Pronto, não tem mais tempo para Deus, para nada. Isso também é uma tempestade. Tirou completa comunhão, né, das pessoas com Deus. Então dá a impressão que não é um ataque do diabo, mas é. O que o diabo fez comigo a semana passada? Atacou no meu neto, eu não pude vir aqui. Eu vi que era o diabo. Eu não tinha como sair de lá. Eu ia largar 2 bebês lá sozinho. Se a minha filha tinha que ir para o hospital, revezar enquanto o outro vem, eu tinha que ficar lá. Porque são 3, né? Então, eu vi que era o diabo, mas eu fiquei orando sem parar. Eu não fiquei lá assistindo televisão e fazendo brincadeira. Eu fiquei orando sem parar, alto. Orando sem parar, alto. Pondo a palavra de Deus alto. Confessando a palavra. Porque eu vi que é um diabo. Ele me colocou numa situação que eu não podia sair. Mas eu não ia poder ficar quanto tempo fora da igreja? Ei, faz favor. Vocês estão acompanhando? Então dá a impressão, isso faz parte da vida. Faz parte da vida coisa nenhuma. Isso é um diabo que está atacando, é uma tempestade para te afastar do que você faz com Deus. Vocês estão acompanhando? O que o diabo fica colocando na sua vida para te afastar de Deus? E você já ficou longe, agora pode se aproximar. Não deixa a sua vida assim. Então, o que acontece? Esse tipo de ataque, dessa tempestade, faz com que as pessoas fiquem exaustas. Porque esse ataque traz uma exaustão. Porque ela não sabe que é o diabo. Por isso que as pessoas estão de cabelo em pé. Porque elas não estão mais na presença de Deus e a vida está consumindo ela, o ataque. O ataque do diabo. Porque você tem prazer, descanso e força na presença de Deus, com a palavra de Deus. A vida vem daí. E não dos afazeres e das distrações, ou seja, outra coisa. Tempestade. Estão me acompanhando? A pessoa já não tem mais tempo de vir para a igreja. Acabou o tempo, não dá mais. Por causa dos afazeres. Isso é uma tempestade. O diabo já roubou a palavra de Deus da pessoa e ela acha que não tem importância nenhuma.
Não tem importância nenhuma, porque enquanto não atinge a vida financeira, que é o que mais machuca, porque o dinheiro é o Deus. Porque Jesus falou assim, olha, você não pode ter 2 senhores. Ele não falou adorar, ele falou ter. Ou você tem a mim, ou você tem ao dinheiro, que é o diabo. Vocês estão me acompanhando? Então, se o dinheiro ainda está pagando as contas, ainda a pessoa vai levando. Quando é uma doença, a pessoa até se lembra de Deus. Mas veja como é forte ter o dinheiro. E não perceber que é o diabo que é uma super tempestade para roubar tudo que a pessoa tem. Então a pessoa fica esgotada, né? Fica exaurida. Então, o necessário que Deus quer, que Jesus está falando aqui de praticar a palavra, edificar a vida, é que nós tenhamos um tempo na nossa vida para buscar Deus e ficarmos na presença dEle. Porque aí o Senhor vai nos colocar acima dos problemas, aonde eles não nos sufocam, acima das tempestades, aonde elas não destroem as nossas vidas. Então, atenção, o diabo não é brincadeira. Ele é o Deus deste mundo. E nós estamos aqui, por isso precisamos demasiadamente de Jesus Cristo. Precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, o Senhor quis nos alertar com isso, né? E prestar atenção, muito, você que está aqui, com os ataques do diabo, que ele lança para não afastar você de Jesus e da igreja. Porque quando você já vai ficando longe, é sinal que você está num super ataque do diabo. E olha, atenção, você não está percebendo. Então comece a perceber. E comece a orar mais, diariamente. Porque não tem oração que não seja uma oração eficaz. Oração é oração. Se você se coloca de coração, ela é eficaz. Então, alto lá, Deus quis nos alertar com isso hoje. Prestar bem atenção. Para que a gente esteja forte nele, através da palavra e do Espírito Santo, para nós resistirmos a todos os ataques. E a enchente vem, nós não vamos ser sucumbidos. Nós estaremos sempre guiados por Deus e abençoados. Valeu, queridos? Então, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo o meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.